Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Café Jurídico. Eu sou a Camila, advogada, professora, especialista em Direito Penal. A nossa conversa de hoje é sobre o Setembro Amarelo, que é uma campanha de prevenção ao suicídio. E a nossa convidada é a doutora Cláudia, psicóloga clínica, especialista em saúde mental. Olá, doutora Cláudia. Boa tarde. Eu agradeço a gentileza de vir até o estúdio do NEASECRIM para nos informar de um tema tão interessante, né? Eu que agradeço o convite. Doutora, e minha primeira pergunta seria em relação ao suicídio, né? Que é o nosso episódio de hoje. Ele é previsível? Ele apresenta sinais? Sim, apresenta o suicídio sendo um ato danoso, autodirigido, com a intenção de morrer, da morte mesmo, né? E é preciso atentar para duas questões: o pensamento de morrer, que é o pensamento, se um dia basta estar vivo para morrer, e o que aconteceria se eu morresse hoje? São possibilidades, mas não com uma intenção de concretizá-lo, é só... Aí depois a pessoa fala, não tem nada a ver. Agora, a ideação suicida, sim, é o mais perigoso, porque a ideação suicida leva o sujeito a até planejar e a intenção, sim, de morrer. E assim, há sim pequenos e sutis detalhes que as pessoas que querem morrer, eles dão, como eu quero morrer, a pessoa morta não dá vergonha, a vida não tem sentido, eu sou um peso, eu não preciso existir. Ou até mesmo assim, eles já vão dando sinais uma semana, na verdade eles dão sinais, diversos sinais, só que são bem sutis, então as pessoas, colegas de trabalho, amigos, pais, eles precisam ficar atentos a esses pequenos sinais. De repente ele começa a organizar as coisas, como se estivesse encerrando alguma coisa, escrever cartas, testamento. E existem também casos súbitos em que a pessoa simplesmente muda o comportamento. Que a pessoa que estava depressiva, triste, de repente mesmo, de um dia para o outro está alegre, tudo de bom, vai para festa e no dia seguinte aparece morto. E também tem aquelas pessoas que sutilmente também vão colocando para os seus colegas: olha, eu gosto muito de você, tá? Mãe, eu te amo, saiba disso. E vão assim, falando obrigado, conversas meio estranhas assim. Eu agradeço por ter sua amizade, obrigado por tudo. Mãe, eu amo você, tá bom? Isso assim, de repente, assim, do nada, assim, mãe, eu amo você. Isso, pessoas que não têm esse hábito e de repente começam: olha, eu agradeço por tudo, eu amo você, mãe, pai, eu amo vocês. É preocupante. Sim, são pequenos detalhes, porque quem não pretende morrer, claro, fala espontaneamente, obrigada, mas não fica repetindo toda hora. Olha, mãe, se alguma coisa acontecer, saiba que eu amo vocês. Aí os pais ficam estranhos: mas aconteceu o quê? Não, mãe, se acontecer alguma coisa, saiba que eu amo você, pai. E aí as pessoas ficam: nossa, então tá, né? Mas são esses os pequenos sinais comportamentais também, dessa coisa de subitamente ficar tudo bom. Também não é normal. Isso. Muitas vezes a pessoa fica eufórica demais, sendo que ela sempre teve um comportamento meio depressivo, e de um dia para o outro, subitamente a pessoa acorda feliz, cumprimenta todo mundo e vai, faz e acontece. Tudo isso você fica pensando: nossa, que estranho. Ou ele te entrega alguma coisa no final: guarda esse pendrive, mas é para você olhar
outro dia, Ai, deixei um trabalho, guarda com você. E no dia seguinte aparece morto. doutora, esse intuito suicida, ele geralmente é precedido de um quadro de depressão ou não? Pode acontecer de uma hora para outra? Não, 90% das pessoas que suicidam, elas têm algum tipo de transtorno psiquiátrico, transtorno psicológico, mas são multifatoriais, como eu falei, né? Podem ser culturais, pode ser de uma desordem familiar, mas normalmente 90% é de transtorno de humor, depressão maior, transtorno afetivo bipolar, transtorno de estresse pós-traumático, que às vezes hoje a gente vê casos de estupro, pessoas que foram abusadas, não suportam, não aguentam ter isso na lembrança também, são um fator de risco. Pessoas que se automutilam são um fator de risco também, é bom prestar atenção, porque algumas pessoas ainda falam assim, tá fazendo isso para chamar atenção. Nunca se sabe, então sempre é bom estar atento a isso. Pode ser para chamar atenção, mas também pode ser um pedido de ajuda. Sim. Não é para chamar atenção, porque né, tudo isso a gente tem que verificar com cuidado, carinho. E na questão dos jovens, né, dos adolescentes, essa abordagem direta dos pais, essa conversa mesmo sobre o suicídio, é algo vantajoso ou deve se abordar de uma forma mais indireta? Sempre é bom a comunicação, só que o problema é que atualmente nós temos famílias que trabalham muito, pais que trabalham muito, então eles têm pouco tempo com seus filhos, passam pouco tempo com seus filhos e alguns pais ainda tentam compensar isso com material, sei lá, alguma coisa, e ao invés de chegar e conversar todo mundo junto sobre qualquer assunto que seja. Isso acaba distanciando um pouco essa relação pais e filhos, pai e filho, mãe e filho, filha, enfim, como as estruturas familiares também estão variadas, né? Então é importante sim que a família se una, ainda mais se há antecedentes familiares com pessoas conhecidas da família que se suicidaram. Aí sim é mais importante a família reunir e sim falar sobre o assunto. Mas também tem aqueles pais, a gente tem que ver que tem pais que estão tão sobrecarregados que eles não dão conta nem da sua regulação emocional, dos seus recursos emocionais. E isso também é um fator complicado porque também esse distanciamento aumenta ainda mais. E os pais explicarem para os filhos que a frustração existe, porque hoje os adolescentes por alguma razão não toleram mais as frustrações, o imediatismo, já quer ficar rico aos 25 anos, até os 20 anos querem estar milionários, recursos emocionais próprios frágeis, de que a vida realmente é um processo, afinal de contas um dia eles foram fetos, nasceram, teve todo um processo ali. Ensinar para esses filhos que tudo é uma fase, um processo, exige uma paciência, de que nada é em vão, é só com comunicação, diálogo mesmo. Famílias desestruturadas, infelizmente, é um fator de risco para o suicídio do adolescente ou próprios pais, porque, enfim, há assim, inclusive quando os pais são usuários dependentes químicos, aí sim aumenta mais, porque um dos outros fatores é a dependência química, né, um fator de suicídio. E é importante sim esses pais sentarem, o que o filho antigamente trocava pela rua, agora troca pelo quarto, hoje o quarto é o refúgio deles. Então tirá-los, sentar, uma relação de qualidade, não de quantidade de tempo, mas uma qualidade, sentarem juntos, perguntar como está a vida, o que aconteceu de bom. E é também, se mesmo que aquele filho seja mais resistente, dá um abraço, fala que está por perto, que ama, que está disponível. Porque normalmente quando os pais se abrem para isso, o jovem que está com algum sintoma depressivo ou de isolamento ou solidão,
ele vai lá para os pais e fala, pai, estou precisando de uma psicoterapia, talvez. Então, abre essa brecha também. E também para, por que não, né, para psicoterapia familiar. Ou outras abordagens também, a igreja, tem gente que procura a igreja, mas assim, essa conversa cara a cara ainda é muito importante para nossa convivência familiar. Desenvolvimento. Isso, para o desenvolvimento. E no aspecto, doutora, das redes sociais, né? Nós estamos acompanhando uma evolução extremamente rápida nesse sentido, né? Cada vez mais a maioria das pessoas está muito exposta a esse tipo de convívio, né? A rede social, ela é capaz de influenciar no quadro depressivo, no suicídio? Sim e não, né? Porque assim, antigamente nós conhecíamos as pessoas, tínhamos que conversar pessoalmente, não existia ou via carta. A gente conhecia o jornaleiro, o tio da padaria, enfim, nós conhecíamos os vizinhos, nós tínhamos mais esse contato. Com as redes sociais, isso se distanciou um pouco, as relações ficam mais distantes. Mas, por outro lado, há uma coisa boa das redes sociais, que é essas redes de apoio. Por exemplo, graças à tecnologia, que o CVV, o Centro de Valorização à Vida, ampliou para chat, para mandar mensagem, e-mail, telefone, enfim, tudo quanto é meio. Há outros grupos de apoio. Essa seria uma pergunta também, doutora. Então já existe, né, nas redes sociais uma forma de auxílio às pessoas que passam por esse tipo de depressão, por esse tipo de problema? Sim, e outra coisa. É gratuito isso? O CVV, normalmente os atendimentos desses grupos de autoajuda ali, normalmente são gratuitos. Agora existe também diversas plataformas online de psicologia, a preço mais acessível. Há esses tempos eu vi uma plataforma online de orientação psicológica a R$ 29,90. Né? Então, assim, existe já também a possibilidade de orientação psicológica via Skype, via a própria plataforma, que também auxilia para o bem de alguém que não consegue sair de casa, por exemplo, dessa dificuldade. Não chega a ser bem uma terapia, a orientação psicológica é só para a pessoa, porque muitas vezes, se a pessoa com a ideação suicida ou alguém, colega que já percebeu isso, conversa abertamente, porque conversar sobre um suicídio, o tema suicídio com uma pessoa que está com ideação suicida, não, pelo contrário, não vai estimulá-lo a morrer. Normalmente, 80% dessas pessoas que tinham ideação suicida, com essa conversa franca, desistem de se matar. Então, é importante também estar aberto a isso. A orientação psicológica hoje online, o CVV, tudo isso já consegue prevenir e até fazer a pessoa desistir da ideação suicida, do plano, de tudo isso. Então, conversar a respeito do suicídio não aumenta as chances da pessoa falar: então eu vou me matar, estão me incentivando. Não. Pelo contrário, pode até salvar vidas, né? E também, assim, outra questão sobre as mídias, hoje com youtubers, influencers, às vezes há suicídio desses ídolos, né? Onde a mídia mostra manchete principal. Todo dia tem alguém morrendo, mas assim, claro, tem se mostrado mais a questão do suicídio, mas quando é um artista, um influencer, que se mata, cometeu suicídio, gera uma romantização do suicídio. Porque até então, uma pessoa que eu admirava tanto cometeu suicídio porque não aguentava mais o peso da vida, que foi assim que ele resolveu os problemas dele, pode gerar um conflito, uma ambivalência já em pessoas que estão
pensando nisso, porque meu ídolo se matou assim para resolver os problemas dele. E não porque ele tinha um transtorno psíquico ou estava em franco desespero. Lembrando também que, fazendo um adendo, pessoas com intenções suicidas, eles têm os 4 Ds, né? É importante perceber os 4 Ds, que são desamparo, desesperança, desespero e depressão. Seria um conjunto de tudo. Isso, porque o contrário disso é a vitalidade, né? A pessoa quer viver, tudo. Aí, a partir do momento que essas pessoas famosas se matam, dá uma sensação de que eles foi um ato heróico, até mesmo um ato filosófico, né? De que a vida é pesada, a vida é dura, então assim resolve-se tudo. E aí normalmente, como lembra do seriado 30 Reasons Why, depois desse seriado também houve uma crescente, baseado na influência do seriado, muitos jovens se mataram naquele mesmo período. Então, quando uma pessoa, um ídolo, uma celebridade morre e só se dá destaque a isso, sem mostrar que ele podia estar usando, por exemplo, Robin Williams, que se matou. Ele tinha problemas já com depressão e problemas com dependência química. Então, um franco desespero, uma desesperança total, os 4 Ds na vida dele. E não foi porque morreu de bonito. Mas então é sempre bom estar atento aos detalhes, né, doutora? Não imaginar que é uma frescura, que é algo para chamar atenção. Sim, sim. Outro problema das redes sociais, apesar do bem, é justamente o distanciamento entre as pessoas. Se você perceber, cada vez mais nós temos poucas coisas, porque a cultura tudo é muito rápida, a informação já muda todo dia. E a gente vai perdendo esse contato com outras pessoas, porque também a gente já tem o iFood, tudo é online, anônimo, tudo chega até a nossa casa, nós não precisamos ir até o local, as coisas vêm. Aí, tudo isso também faz com que a pessoa aumente, se você perceber, aumentou o número de pessoas com vazio, tema chamado vazio existencial, solidão, um outro fator de perigo para o suicídio. As pessoas estão ficando solitárias, porque assim, lembrando que nós somos seres vulneráveis, como há 60 mil anos atrás, quando nos aconchegavam em tempestade para se proteger, todo mundo. Nós somos seres sociais e a tecnologia também faz com que, é por isso que tanta gente sente um vazio existencial, um buraco, nada preenche. E claro, em Facebook, no Instagram, todo mundo tá feliz, né? Ninguém vai mostrar eu tô deprimido. Então, normalmente isso também faz com que o outro pense, já com recursos emocionais fragilizados, puxa, só eu não tenho isso, só eu não sou assim, tá todo mundo feliz, por que eu não sou assim? Também um fator de risco. Mas tem o seu lado bom, que é como eu falei, né? As plataformas online, o CVV, sempre apoio, né? E a orientação psicológica, hoje a preços acessíveis. Até mesmo a unidade de saúde, hoje a unidade de saúde também está preparada. Buscar ajuda na unidade de saúde é uma opção. Uma opção também. O SUS oferece isso, até que ele tem uma cartilha de prevenção ao suicídio. Doutora, eu agradeço a participação da doutora nesse tema, né, que deve ser cada vez mais debatido em busca da prevenção ao suicídio. E para você que ainda tem dúvidas acerca desse tema, a doutora Cláudia faz a gentileza de deixar o e-mail, né, doutora? Sim. Podem entrar em contato? Claro, qualquer dúvida, pessoal, pode escrever, assim que em breve eu responderei tudo. O e-mail vai ficar na descrição do vídeo. E você gostou do nosso episódio? Então não esqueça, você pode nos acompanhar através das redes sociais, no Facebook, na página do NEASECRIM, no YouTube, no canal do Café Jurídico e no Instagram, @CamilaPrendim. Contamos com você!